Eu queria usar os últimos 15 minutos da entrevista para falar sobre Julian Assange. Há 3 meses, a 11 de abril, Assange foi removido da Embaixada do Equador à força e detido por autoridades britânicas depois do governo do Equador ter rejeitado dar asilo político ao jornalista e cofundador da Wikileaks, 7 anos depois de ter passado a viver na Embaixada. Lenin Moreno, o presidente do Equador, disse que Assange violou repetidamente regras da Embaixada. Segundo representantes do governo, Assange insultou várias vezes pessoas do staff, espalhou fezes nas paredes, andava de scooter dentro de casa e tinha um comportamento agressivo. Ele disse: a paciência chegou ao seu limite. Foi Julian Assange que provocou a sua própria detenção e a remoção da embaixada? Olha, seria fácil para o governo equatoriano substanciar e provar as suas palavras, porque descobrimos ontem, foi o El País que revelou isso. Ontem, dia 8 de julho. Dia 8, o jornal espanhol que revelou que o Julian Assange estava a ser filmado, espiado, 24 horas ao dia na embaixada pelo Equador. Então estamos à espera das imagens que provam o que estão a dizer. Evidentemente, se essas imagens não existem, o Julian Assange foi utilizado como uma moeda de câmbio pelo Equador. O Equador recebeu 10 mil milhões de ajudas do Banco Mundial e do FMI em contra do fato de abandonar o Julian Assange. Estou a falar do Equador, mas devia falar com mais precisão do governo do Lenin Moreno. Que entrou em maio de 2017. Sim, aliás, antes o presidente era Rafael Correa, que foi ele que deu asilo em 2012 a Assange. Queria só dizer uma coisa, desculpa interromper-te. O Rafael Correa, na altura em que isto aconteceu, escreveu no Twitter que aquilo que Moreno estava a fazer, retirando Assange, ou permitindo a retirada de Assange da embaixada, era, e estou a citar, um crime que a humanidade nunca mais esquecerá. Acho que não sei se acho que não é enfático dizer isso, porque acho que as sociedades ocidentais, mais que o Equador, quer dizer, o Equador suportou durante 7 anos uma pressão imensa da maior potência mundial para proteger a um indivíduo. O Equador, acho que é 80 potência mundial, 90, e houve nenhum Estado europeu, ocidental, que apoiou o Equador, que deu qualquer forma de ajuda ao Equador durante esse período. Então, acho que mais que o Equador, acho que é sobre as sociedades ocidentais, que seja do Reino Unido, mas mais geralmente da União Europeia, que vai recair o peso dessas imagens em quais se vê o Julian Assange ser extraído da Embaixada do Equador em Londres, com muita violência simbólica, não é? Um corpo que se vê diminuído tras 7 anos de detenção arbitrária nesse espaço de 140 metros quadrados, em quais trabalhavam um embaixador, diplomata, secretários, quer dizer, ele tinha 20 metros quadrados para ele. E estou a falar de detenção arbitrária porque a Organização das Nações Unidas qualificou a situação do Assange como detenção arbitrária, não é um argumento de advogado. E acho que seja qual for o destino do Julian Assange, será um grande peso para nós, porque é a revelação do fato que a ilusão em qual vivíamos, de ser uma democracia liberal, países muito civilizados, muito avançados, é uma ilusão, simplesmente. E hoje em dia o Julian Assange está em uma prisão que foi construída depois do 11 de setembro para receber terroristas, que tem um túnel que traz diretamente a um tribunal. Em Londres. Em Londres. E hoje em dia é um jornalista que está nessa prisão por ter dito a verdade, simplesmente, e ter revelado crimes contra a humanidade. Então isso acho que é uma violência extraordinária e evidentemente o Lenin Moreno comportou-se de forma inaceitável, traicionou, mas quem foi ainda mais culpável dessa situação foram os nossos dirigentes e os países da União Europeia, que tinham muito mais poder e não se mostraram à altura da situação e continuam a não mostrar-se à altura da situação.
2 semanas antes da detenção de Assange, foram divulgados uma série de documentos confidenciais da família de Lenin Moreno, que ligavam o presidente do Equador a uma conta offshore no Panamá, num caso que ficou conhecido como o INA Papers. Na sequência disso, a 26 de março, a Wikileaks informou no Twitter que Moreno estava a ser investigado pelo Congresso equatoriano por corrupção. Foi a Wikileaks que divulgou os INA Papers? Não, e a única coisa que o Julian Assange mostrou durante esse período foi a capacidade a não submeter-se a um poder, e a capacidade a resistir a qualquer forma de absorção por um poder, inclusive o poder que teoricamente estava a dar apoio a essa pessoa. Então é uma coisa muito estranha, não, para um ser humano normal, de ver alguém que é capaz de sacrificar tudo pela ética pessoal e pela ideia de verdade. E é uma radicalidade que preocupa e que faz que uma grande parte da prensa, dos médias, não apoiaram os Julian Assange, incluído depois dessa cena, simplesmente porque o Julian Assange funcionava como era uma revelação para eles das suas próprias compromissões e dos seus próprios limites. Uhum. E a coragem do Julian Assange e a integridade absoluta do Julian Assange era uma violente revelação das suas insuficiências. A maior parte dos órgãos de comunicação social portugueses e uma boa parte também dos internacionais, incluindo vários órgãos de comunicação social que utilizaram trabalho feito pela Wikileaks, falam de Julian Assange como hacker, programador, fundador da Wikileaks, mas muito poucas vezes como jornalista em primeiro lugar. Por que é que há tanta resistência por parte dos jornalistas em reconhecê-lo como seu camarada? Porque revela a insuficiência do trabalho deles. São gente que trabalha com uma proximidade muito importante dos aparatos de poder. E a força incluído médias de investigação muito potentes, reconhecidos, depende da capacidade de seduzir pessoas nos aparatos de poder e protegê-los. Então, quando você revelar uma coisa, protege a pessoa que ajudou a revelar esse escândalo. E o Julian Assange nunca funcionou assim. Sempre funcionou com uma independência total frente às pessoas que traziam informação para o Wikileaks, porque tinha um sistema de anonimização que fazia que, às vezes, nem sabia quem trazia informação. E recusou-se sempre submeter-se a um aparato de poder algum. E então, evidentemente, o jornalismo científico, que ele chama assim, que ele estava a exercer, que era simplesmente não publicar nada que não tinha um documento que provava a publicação, põe em tensão os jornalistas mainstream, porque revela os limites do seu trabalho e o facto que participam à manutenção de um sistema. Mesmo quando fazem trabalho como o Mediapart em França de revelação de escândalos de Estado, nunca interrogam o fundamento dos poderes. E o Wikileaks tem uma função quase anarquista, porque revelar a verdade, dizer a verdade e advogar por uma transparência absoluta dos aparatos de poder é simplesmente desativar a sua capacidade a impor-se aos outros. Então, evidentemente, faz muita violência a essa gente que não está habituada a essa resposta nas suas insuficiências. E sim, assim, acho que é assim de simples. É a incapacidade de aceitar que o Julian Assange não aceitava limites de parte de aparatos de poder. Quando eles não param de aceitar, e evidentemente mais progressista você é, mais legitimidade saca da sua liberdade, da sua coragem, e mais recompensa saca disso, não? Então alguém que chega e que mostra que a sua liberdade e a sua coragem ficavam limitados por um quadro muito particular, você não aceita isso. Então é por isso, provavelmente, que os mais progressistas foram os mais violentos contra os Assange, porque não se suportavam. Como, por exemplo, okay? Estou a falar do Mediapart em França, que falou dele como inimigo da liberdade, da sua decadência. Estou a falar em França conheço melhor, não? Le Monde também. O Guardian em Reino Unido, em Grã-Bretanha, que foi de uma violência extraordinária. Estados Unidos, do New York Times, que teve uma distância muito forte contra os Assange.
que são teoricamente médias de esquerda, mas que não suportavam a ideia de ter mais radical que eles, muito mais radical que eles como concorrente. E, sim, não era impossível de aceitar. A 1 de maio, Assange foi condenado pela Justiça Britânica a 50 semanas, quase um ano, de prisão por ter violado a medida de coação de liberdade condicional, não se tendo apresentado em tribunal quando devido, no caso de 2012, em que está a ser julgado por alegado abuso sexual na Suécia. Porquê é que Assange não se apresentou no tribunal quando devia? A Assange apresentou-se em Suécia à polícia quando descobriu nos médias, porque ninguém diz diretamente, que tinha uma suspeita de acusação. Apresentou-se e o caso foi fechado imediatamente, uma semana depois, por o fiscal. Isto em 2012? Sim, para o procurador da 2011. Para o procurador da 2010, 2011, não me lembro agora. 2011, acho. 3 meses antes da publicação dos telegramas diplomáticos americanos. 2010, acho. E então o caso foi fechado e o procurador sueco afirmou publicamente não há nada neste caso. E então o Julian Assange, que tinha que fazer conferências um pouco em toda a Europa, perguntou se podia sair. E disseram ok, pode sair. E imediatamente, no momento que ele saiu, abriram outra vez o caso e mandaram um mandato de arresto europeu para deixá-lo ao resto. Então, a partir daí, ele compreendeu que a persecução que estava a sofrer não era um caso criminal como qualquer, que era uma persecução política. E mesmo assim foi imediatamente a polícia britânica, ficou fechado e logo posto em liberdade baixo fiança durante mais de um ano, com condições muito drásticas. E ao cabo de mais de um ano decidiu ir à Embaixada do Equador, não para escapar ao caso sueco, por qual tinha cooperado do princípio ao final, mas para escapar ao que estava a compreender era uma persecução americana, que hoje em dia foi provada simplesmente. E hoje em dia descobrimos que toda a razão pela qual o Julian Assange estava perseguido desde 2010 foi por a revelação de seus documentos americanos e não por esse caso sueco que nunca Isto foi porque, só para complementar provado. para as pessoas saberem, em 23 de maio as autoridades judiciais norte-americanas apresentaram 17 novas acusações contra Assange, incluindo crime de espionagem, o que pode levar Assange a uma pena máxima de 175 anos de prisão se fosse condenado por tudo E isso. essas acusações tinham ficado secretas todo esse tempo. E, evidentemente, Até que ele saiu da embaixada. Jogaram sobre isso para tentar aplicar sobre ele um estigma que era o de ser um violador e, evidentemente, quando vê as acusações que foram trazidas pelas 2 mulheres em Suécia contra ele, que nunca foram objeto de uma acusação formal penal, nunca foram retomadas pela fiscalia, pelo procurador sueco, porque não tinham elementos suficientes. Não foi de violação, foi de uma questão, aceitaram o fato que tinham tido relações sexuais com ele voluntariamente, mas havia uma discrepância sobre o fato de o Julian Assange pretendia que o preservativo que utilizavam tinha sido roto involuntariamente e elas pretendiam que ele tinha feito voluntariamente. É a única acusação que foi contra a qual ele sofreu, e ele sempre mostrou-se disposto a responder e a afirmar. E evidentemente, penalmente, não havia maneira de levar isso ao tribunal, não havia, porque é uma declaração de uma pessoa contra a outra, não havia provas que o preservativo que as mulheres trazeram ao tribunal não tinham ADN, então não havia maneira de provar as suas. Então necessariamente só podia cair, mas mesmo assim as autoridades suecas manteram-se durante 6 anos a acusação aberta, impediram ao Julian Assange de fazer um testemunho na embaixada para manter a suspicácia sobre o fato de que ele ia ser um violador e a suspeição, desculpa. E então a partir daí houve nós passámos 6 anos
a defender-nos de algo que tinha de ter sido fechado em uns dias, umas semanas, e hoje em dia ainda aparece essa suspeição um pouco estranha, suspicácia, desculpa, um pouco estranha. Suspeição. Para que ajuda a deslegitimizar a sua palavra, simplesmente, e a expulsar-lo do espaço social legítimo e a ajudar a fazer que a persecução que ele sofre torna-se aceitável para a sociedade, exatamente da mesma maneira que estamos a falar dos migrantes, ou da mesma maneira que eu conheci também outro tema, que é as questões dos Gilets jaunes, desse movimento social francês que existe hoje, coletes amarelos, dos últimos 7 ou 8 meses, em quais esse movimento foi acusado de ser antissemita, de ser de extrema-direita, etc, etc. De que tu fazes parte? Sim, para tentar deslegitimizar, tentar impedir a emergência dessa nova voz no espaço social. Tu achas que Julian Assange vai ser extraditado para os Estados Unidos? Vamos fazer tudo o que podemos para impedir, mas acho que é um problema político antes de ser um problema jurídico. E vai depender muito da pressão que será criada contra os nossos dirigentes para evitar. Eu não gosto de dizer que é um problema para o jornalismo. O jornalismo... Acho que não. Acho que o jornalismo de Julian Assange é muito mais radical do que faz qualquer jornalista em qualquer país do mundo. Então é um problema, antes de tudo, para os Julian Assange, mas é um problema como consequência para a sociedade e para o facto de aceitar uma injustiça extremadamente violenta. Quer dizer, é alguém que foi atacado na sua reputação durante 6 ou 7 anos, foi fechado de maneira completamente arbitrária durante todo esse tempo e hoje em dia pretendemos deixar entre as mãos de um aparato repressivo que vai destruí-lo por ter dito a verdade, e acho que é para cada um de nós é um teste de saber o que aceitamos, que nível de injustiça aceitamos e a capacidade para nós para regular-nos frente a essa injustiça. Este foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Juan Branco. Obrigado, advogado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pela Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de som, a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mo Tafers, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.